Olá, pessoal. Muito boa noite para vocês. Ou bom dia, ou boa tarde, né? A hora que vocês estiverem assistindo aí esse encontro, né? É, nosso encontro de hoje, né? Ele prossegue ali, né? Ele é uma continuação da nossa aula passada, nossa aula ali antes do carnaval, né? Nossa aula que foi sobre as políticas públicas e legislações mundiais, né? Como é que essas legislações elas influenciaram no Brasil, né? E tivemos aí esse recesso de carnaval. Espero que vocês tenham brincado, para quem gosta de brincar, descansou, quem gosta descansou, quem equilibrou, brincou e descansou, que tenha sido aí momentos agradáveis para vocês e que também tenham aproveitado aí para dar uma olhadinha na disciplina, né? Então, hoje é o nosso quinto encontro da disciplina, né? O tempo está passando rápido, a gente está ali ajustando algumas coisas ainda, mas creio que agora, né, já estamos aí com a disciplina bem encaminhada, todo mundo já com seus acessos tranquilos no Educa, eu também mais ajustado, o tutor também, então eu creio que não teremos mais nenhuma grande intercorrência, né? É, mandar aí um abraço, né, para todos os polos, para todo mundo que esteve presente na nossa aula passada, né, essas aulas, né, síncronas, elas são bem legais para a gente se conhecer melhor, porque lá no ambiente, né, a gente vê lá só a fotinha de vocês, alguns nem colocam a foto, então acho que é um momento legal também, né, então um abraço aí, né, para Lagoa da Confusão, Colinas, Dianópolis, né, então todos que estão aqui conosco, né? Bom, então vamos continuar ali, né, com continuação da aula passada, né? Após esse recesso do carnaval, como eu falei para vocês, vamos continuar aí, né, com o tema das políticas públicas e legislações mundiais, hoje falando de duas novas, né? Na semana passada não, nosso último encontro, discutimos a Declaração de Direitos Humanos, né, e a Declaração de John Tien, né, lá na cidade da Talêndia. E hoje, né, nós vamos continuar com a Declaração de Salamanca e a Convenção de Guatemala. O que é que isso tem a ver com a gente? Né? Então, o objetivo desse encontro de hoje, né, nosso objetivo geral, é discutir, né, esses desafios da educação inclusiva a partir da análise, né, desses dois documentos, que são a Declaração de Salamanca e a Convenção de Guatemala, sendo a de Salamanca de 1994, né, e a de Guatemala de 1999. Né? E como é que esses documentos eles se relacionam aí com a nossa realidade, né, da escola pública brasileira, a partir de como nossos autores perceberam, né? Então, já dentro desse processo, já estão cansados de saber que a gente sempre tem ali um texto base, né, para guiar, orientar ali as nossas discussões. E o texto base de hoje, que está lá disponível no Educa, se chama A Conferência Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca. Dois pontos, alguns apontamentos da professora doutora Rosemary Maria Orlando Zepponi, né? Então, assim, eu optei também por trazer, né, textos acadêmicos para que vocês fiquem ali já acostumados a entender essa linguagem, a saber como é que funciona. Daqui a pouco são vocês aí que estão publicando, né, nesses eventos, em revistas e tal. Então, acho que faz parte ali da nossa formação entender esse mundo acadêmico como funciona e nada melhor do que ler, né, essas produções, né? Então, assim, o artigo, né, a ideia aqui desse encontro, o que é que eu vou fazer? Né, destrinchar um pouco, né, os meus entendimentos sobre esse artigo, falar um pouco de como ele se relaciona com essa documentação, e nós vamos ter uma atividade, né, como toda semana, e espero que vocês participem ali de forma efetiva, como já vem participando até agora, tá bom? Então, o artigo da professora Zepponi, né, ele analisa ali, né, essa implementação, desculpa, essa implementação e os desafios, né, do impacto que essas diretrizes, né, esses documentos, desculpa, né, esses documentos são internacionais, né, a gente vai
daqui a pouco, um pouco mais na frente da disciplina, a gente vai discutir os efeitos das políticas públicas nacionais, depois do próprio Tocantins, mas o quanto esses documentos internacionais ali na década de 90, eles tiveram influência ali na nossa realidade brasileira, né? Então, a gente perceber, né, que o texto ele fala sobre esses desafios, né, e os impactos dessas diretrizes na nossa prática docente e na própria educação, desculpa, na organização do ensino para alunos com deficiência ali na educação básica no Brasil, né? Então, eu acho que são documentos importantes, uma reflexão importante e que a gente está ali trabalhando, né, com muita tranquilidade ao longo da disciplina. Bom, a Declaração de Salamanca, a gente vai começar por ela, né? É um documento de 1994 e noventa e quatro e tem esse nome porque, né, foi fruto de um encontro na cidade de Salamanca e ela tem uma grande resolução, né? Que é educação inclusiva como um direito fundamental. Veja, a gente ainda está na década de 90 e essa discussão, né, que hoje parece um pouco já superada, ainda era uma discussão importante. Então, a Declaração de Salamanca, ela fala, né, que a gente entende ela como um marco, né, na defesa dessa inclusão educacional, reforçando que todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais ou sociais, têm direito à educação em escolas comuns, né, e não reforçando aquela ideia que a gente já viu em outros encontros de separação, né, de exclusão, né? Então, a inclusão, ela é aqui entendida como uma norma geral, né, que garante que todas as crianças aprendam juntas em um único modelo de escola, ou seja, que não existam, né, escolas ali separadas. Ou seja, que essa segregação de alunos de pessoas, né, com deficiência, de estudantes com deficiência, ela seja evitada ao máximo, que hoje ainda é, né, a orientação que nós temos. Mesmo tendo escolas, né, especializadas, a nossa orientação é que seja essa segregação ela seja só quando há casos extremos, né? Nós vimos isso e ainda vamos ver das legislações brasileiras, né? A menos que se haja ali uma justificativa extremamente forte para que isso não aconteça, né? Então, veja, essa ideia, ela nasce ali, ela nasce não, né? Ela é ali arregimentada em 94, né? Então, ela enfatiza coisas que hoje a gente já vem discutindo na disciplina, que são as escolas que devem se adaptar aos alunos, e não o contrário, não é o aluno que tem que se adaptar à escola. Isso a gente falando em vários âmbitos, né? No âmbito do currículo, avaliação e da própria infraestrutura da escola, né? Então, a Zepone, ela fala também, né? Ela diz, ela demonstra ali uma concordância, né? Por esses direitos, né? Que são apresentados, né, na declaração, mas observa que a realidade brasileira, infelizmente, ela ainda está longe, né, de se concretizar. Então, assim, ela volta ali ao passado para ver como é que como é que a Declaração de Salamanca ela ainda, né, está presente, mas o quanto nós deveríamos ter avançado e não conseguimos ali, né, principalmente quando ela fala da infraestrutura, que a gente sabe, né, que é um problema muito difícil, né, e que dificulta, de fato, a inclusão escolar das pessoas com deficiência, né. E aí, falar também, né, que além dessa questão da estrutura, tem também o suporte pedagógico que precisa ser suficiente, né, ele precisa ir, de fato, com esse ideal inclusivo, né. Então, assim, os dois textos, né, tanto quanto a Declaração de Salamanca quanto o artigo da Zepona, ela entende que a educação inclusiva é um direito, ponto, inegociável. A escola que deve se adaptar aos alunos, né, e não o contrário, certo? Então, assim, o que a Zepone faz é um olhar crítico enquanto a nossa realidade e que a declaração ela apresenta uma solução que a gente ainda, né, enquanto Brasil, né, claro, vai ter lugares que estão, né, mais estruturados, outros menos, né, mas que enquanto no Brasil, em média, nós ainda não conseguimos traduzir essas questões em realidade, né? Outra questão, né, que se fala muito, que a gente vem tocando muito desde o nosso primeiro encontro, é a questão da formação, né, da formação dos professores, né, da formação, né, da equipe também pedagógica na escola, né. Então,
é algo que a gente está tendo aqui essa oportunidade, mas que é uma questão relativamente nova, né? Então, ela vai dizer, né, que a própria Declaração de Salamanca, ela reconhece que falta ali uma formação profissional, né? Então, isso, né, a gente já vai mudando, e defende que todo mundo que trabalha com os estudantes deve ser capacitado para isso, e que deve ter esse olhar atento para uma educação inclusiva, né? Então, a escola ela também precisa de suporte. Acho que é uma questão que a gente já discute muito aqui, mas não, é sempre bom refalar. A escola, ela não é um ambiente isolado do mundo, né? E ela precisa também, de certa forma, do suporte externo, né? Como especialistas, fazer eventos, né? Promoções ali, uma interação com a comunidade para que essa inclusão ela seja ali construída, né, a cada passo, né? Mas voltando ali sobre essa questão da formação, né? A formação inicial é um problema, a formação continuada também, né? E os docentes eles acabam que não recebem ali essa formação e não sabem, né, como lidar, né? O que torna esse processo de inclusão ainda mais difícil, né? Então, a formação docente ela é crucial para garantir essa inclusão, né? E essa, infelizmente, no Brasil, a gente ainda precisa melhorar isso, né? A própria Declaração de Salamanca, ela traz algumas diretrizes, mas ela não discute, por exemplo, como os estados, né, possam garantir que essas diretrizes elas sejam de fato seguidas, né? Um outro ponto que ambos os textos trazem, né, tanto a Declaração de Salamanca, né, como o texto do Zepone, é a questão da infraestrutura e de recursos, né? Como a gente fazer ali uma educação realmente inclusiva sem recursos necessários, porque tem coisas que não tem jeito, né? Uma escada não vai se transformar em rampa porque os professores estão capacitados, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Precisa-se de dinheiro para que a rampa seja construída, para que o elevador funcione, né? Então, não tem outro caminho. Né? Então, assim, as escolas elas precisam ter ali uma infraestrutura adequada, justamente para que elas consigam se adaptar à pessoa com deficiência, como a gente vem falando, e não o contrário, mas isso precisa-se, né? Outras questões de tecnologias assistidas, adaptação do currículo, materiais pedagógicos, tudo isso são questões de investimento, né? E que esse financiamento para a inclusão precisa ser uma prioridade, né, do Estado, né? Senão, há limites ali para tanto nós, né, enquanto docentes, quanto daqui a pouco vocês, né, que vão estar ocupando ali cargos de gestão na escola, consigam. Não tem coisas que não precisam disso, né? Então, a gente ainda vê que essa infraestrutura escolar ela ainda é muito precária, né? E que ela precisa realmente de uma implementação e não apenas uma legislação, uma política que diz que vai fazer, né? Porque aí, o que é que acontece? Né? Isso comprovado em números. Os alunos com deficiência, eles ficam em desvantagem e acabam, né, a gente vai ver isso, acabam evadindo percentualmente mais do que alunos, né, que não possuem nenhuma deficiência, né? Claro, tem recortes aí de raça, de gênero e tal, mas pegando aí a questão das pessoas com deficiência, né, elas acabam evadindo mais, né, do que os alunos regulares, né? Então, há uma complicação nesse sentido, porque os desafios são maiores, a escola não está preparada para recebê-los, né? Então, a infraestrutura ela é essencial para a inclusão, né? E, infelizmente, a gente peca um pouco nisso no Brasil, né? Já sobre, né, o papel das escolas, né, a Declaração de Salamanca, ela diz que não deveria haver, né, essa separação entre alunos, né? Mas ela prevê que existem casos excepcionais, né, e que devem ali ser analisados em cada escola, né? Mas a ideia é que a escola ela seja um destino preferencial para todos, a mesma escola, né? Mesmo que a gente tenha pessoas dentro dessa escola especializadas para fazer trabalhos, né, determinadas ali situações, salas, né, multidisciplinares e tal, mas que a escola seja um ambiente inclusivo para todos, né?
E aí, né, há um questionamento da Zepone, o que é que seriam esses casos excepcionais, né? Porque aí pode abrir aí abrir uma margem para uma segregação disfarçada, né? A escola diz, essa pessoa eu não tenho como aceitá-la aqui na escola porque ela é um caso excepcional. E aí, sim, essa pessoa vai para onde, né? Então, muitos países acabam mantendo, né, essas escolas especiais ao invés de tentar ali fazer um modelo de escola que seja preparado para a inclusão, para a diversidade e que esteja pronta para receber todos, né? E a declaração de Salamanca, ela também não especifica como que a escola comum, ela realmente vai incluir todos, né? Então, ali tem algumas lacunas também que precisam ser analisadas. Então, há essa divergência, né? A Zepone, ela propõe uma análise, desculpa, crítica, né, da declaração de Salamanca, falando, né, que para que a gente tenha cuidado que essas exceções elas não perpetuem uma exclusão, né, é, e que as escolas elas estejam de fato pensadas e preparadas, né, para receber todos, né? Porém, ambos os textos eles convergem no sentido de que a importância da Declaração de Salamanca como uma documentação que garante ali o direito à escolarização das pessoas com deficiência, né? Então, isso ali é uma questão uníssona entre os dois textos, né? E, bom, então acho que esse é o ponto, né, de convergência entre as duas, né, e que, assim, algumas coisas, né, como a Zepone mesmo traz, precisam ainda serem superadas, mas que também, né, desde os anos 90 para cá, estamos caminhando nesse sentido, né. Outro documento importante que está no nosso plano de ensino, está na nossa ementa da disciplina e que, obviamente, né, reflete no que nós entendemos como educação inclusiva no Brasil, é a Convenção de Guatemala. E qual é a grande... Da mesma forma que a Declaração de Salamanca tinha a ideia de incluir todos, né, e de todos os direitos, né, a Convenção de Guatemala, que ocorreu 5 anos após, né, aí, né, garante, né, que é a obrigação dos estados eliminar e garantir eliminar as barreiras e garantir a acessibilidade. Ou seja, lá na Declaração de Salamanca, a gente pensa numa escola que vai incluir todos e que é uma escola que vai ter que se moldar, né, e não o estudante que vai ter que se moldar à escola. E aí, vejam que muitas das críticas da Zepone, elas já são respondidas ali em 99 pela Convenção de Guatemala, ou seja, tá, beleza, mas quem é que vai fazer tudo isso? É obrigação do Estado. É o Estado que deve propor a resolução desses problemas, né? Então, a Convenção de Guatemala, ela nasce, né, da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação para a pessoa com deficiência, né? E o texto da Zepone, ela faz ali essas preocupações com a inclusão, né, na sociedade, principalmente no que a gente, né, nosso foco principal, que é a educação, né? Então, assim, tanto a Salamanca quanto a de Guatemala reconhecem o direito da educação à pessoa com deficiência, né, destacando que essa inclusão ela deve ser um princípio central na formação de políticas públicas, né? E aí, né, a Declaração de Salamanca defende que todas as crianças devem ter acesso às escolas, né, independente das suas constituições físicas, né, intelectuais ou sociais, ou seja, reforça, né, a a ideia da Guatemala, né? E no artigo 3, a Convenção de Guatemala, ela fala que ela define, na verdade, lembra que a Convenção de Salamanca deixou ali casos excepcionais? Pronto, a Convenção de Guatemala, ela vai dizer, no seu artigo 3, as discriminações contra a pessoa com deficiência, né? Como qualquer omissão que negue ou limite direitos, incluindo o da educação. Então, vejam que ali já foi um reforço nesse sentido, né? Uma complementa a outra, por isso que a gente está estudando todas e vai seguindo ali essa sequência cronológica, né? Então, o Estado que deve anotar essas medidas para eliminar as barreiras no que se dá à educação, né? E na adaptação dos alunos com deficiência, né? Então, a educação é um direito humano e deve ser garantida sem discriminação.
Ponto final, certo? Então, a Convenção do Guatemala, ela fortalece esse princípio, só que aí ela coloca, se isso não está sendo cumprido, o responsável é o Estado, né? Enquanto a de Salamanca, ela estava ali trazendo diretrizes pedagógicas, né? Ou seja, é a escola, o professor e tal. A de Guatemala diz, não, mas quem tem que garantir é o Estado. Então, veja uma percepção mutável aí nesses dois documentos, né? E a Zepone, né, ela fala, né, que ao colocar os estados, né, como responsáveis disso, né, então cabe ao Estado adotar medidas, né, para remover essas barreiras, né, e fazer esse seu compromisso com o financiamento de políticas públicas, que é aquilo que a gente estava falando. Muitas questões, elas têm que ter investimento financeiro, não adianta, né? Essa inclusão, ela não pode estar só no campo teórico, né, nas nossas discussões, né, ou ali no discurso das escolas e tal, do Estado, né, ela precisa ler, porque exigem adaptações que precisam ser feitas em vários âmbitos, inclusive na própria infraestrutura, né? E aí também a gente vê muito a discriminação por omissão, né? Ou seja, você diz no discurso, você fala, não, aqui nós somos um Estado inclusivo, nós somos um governo inclusivo, mas aí você não coloca R$ 1, né? Então, a falta de investimentos e do superte, né, pode ser considerada uma violação desses direitos, porque você diz que vai fazer, não faz, e enquanto isso essas pessoas não estão tendo acesso ao seu direito constitucional da educação, certo? Então, a gente entende que a Convenção de Guatemala tem um caráter normativo, né, legal mais forte, né, obrigando os estados a agir, se a gente comparar ali com a Declaração de Salamanca, né, e a gente vê que tenta ali, de fato, combater essa desigualdade com objetivos e compromissos estatais mais rígidos, né. Bom, a questão que a gente sempre fala, né, da formação dos professores, então, vejam, na Declaração de Guatemala, se fala do Estado criar programas de capacitação para os professores, e não a responsabilidade apenas em cima do docente, né? Então, falar também do que a gente está fazendo aqui, né, da formação inicial, com metodologias inclusivas, com acessibilidade curricular, né, entender que a educação inclusiva ela é um direito do aluno e, consequentemente, uma obrigação do Estado, né? Então, sem professores preparados, a inclusão é muito impossível a gente pensar numa educação, num processo inclusivo, onde um agente importantíssimo nesse processo ele não está sendo capacitado e preparado para isso, né? E é isso que a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa refletir, né, aqui também. Bom, já indo, né, no caminho final desse nosso encontro, né, mas ele não, obviamente, ele não se encerra na gravação, na aula, né, vocês precisam também ter ali, né, esse diálogo no Educa, né, conosco, com os seus colegas e tal, mas a gente pensando aqui, uma análise comparativa, né, entre as convenções de Salamanca e Guatemala, a gente pode entender que a convenção do Guatemala e a de Salamanca são complementares, né? Vejam o que a gente falou no início, né? Algumas questões que faltaram ali na de Salamanca, a Convenção de Guatemala trouxe 5 anos depois, né? Então, a gente pode pensar nisso, né, como documentos complementares, né? Enquanto Salamanca estabelece os princípios da inclusão escolar, a de Guatemala deixa claro que é o Estado que deve garantir ali condições concretas para essa implementação. Então, vejam que há, sim, de fato, uma união entre as duas, né? E o texto de Zepone, né, eu acho que ela une muito bem essas discussões, porque ela fala, bom, e no Brasil, como é que isso rolou? Né? E aí a gente percebe que os princípios de Salamanca ainda não foram plenamente implementados, né? Há ali uma ausência talvez seja forte, mas uma maior eficiência nas políticas públicas, né, e na eficácia delas, né, e a Convenção de Guatemala ela aponta, né, resoluções ali concretas de investimentos, né, para essas barreiras, que são formação docente, infraestrutura,
questões também de como a sociedade, né, pensa sobre isso, e aí eu gostaria que vocês pensassem e falassem lá no fórum, né, dessa semana, o que é que vocês pensam disso, né? Como nós, a partir hoje, nós estamos aqui no nosso quinto encontro, né? Então, a gente já andou bastante, né, na disciplina, já estamos ali um quarto da disciplina, né? Então, como é que vocês estão vendo, né? No caso brasileiro, na realidade de vocês, a gente está garantindo a inclusão de fato, ou apenas ou estamos apenas ali fazendo uma inclusão informal, né? Essa inclusão, ela existe, ela está mais acessível na nossa realidade, ou parece que esses documentos aqui demonstram uma realidade que a gente ainda não conseguiu perceber. Então, fica aí essa questão para a gente refletir nessa semana, né, no nosso fórum. Um grande abraço aí para vocês e nos encontramos ali nossos próximos, né, encontros, sejam eles síncronos ou assíncronos. Um abraço para vocês e até a próxima.